Amém. Tirar a marca do... Show? Obrigado. Quero compartilhar uma palavra com vocês hoje. Porque tem coisas que a gente aprendeu no Evangelho que a gente dá aula. Tem coisas que a gente aprendeu que o negócio fica enraizado na gente, está no nosso sangue, a gente já faz automático. Mas também tem alguns paradigmas na igreja que nós absorvemos e que a gente precisa rever, que a gente precisa realinhar. Por exemplo, na igreja, tem gente que está na igreja e a pessoa até fala diferente aqui, a pessoa conversa, uma conversa de Deus, mas ela vive tudo ao contrário. Não tem nada a ver com o que ela fala, com o que ela vive. E eu acredito, irmãos, que chegou num tempo onde a gente precisa saber quem nós somos e para onde nós vamos. Não dá mais para a gente ver tanto crente sem valor de crente. Não dá, irmãos. Não dá mais para a gente ver tanta gente na igreja que tem gente que tá lá fora que às vezes tinha gente aqui que seria melhor que não tivesse, porque a pessoa que está lá fora fala assim, cara, esse cara está aí na igreja, então não vale a pena eu ir não. Porque a vida dele não condiz em nada com o que ele prega. Nós estamos numa situação, irmãos, que ou a gente recebe do Espírito Santo o direcionamento para a gente entender o que é ser um cristão, como um cristão deve andar e viver nessa terra, ou ele nos revela o que é ser fiel às Escrituras e andar em verdade diante do Senhor, ou sinceramente, irmão, a gente vai abraçar um monte de coisa que não tem a ver com o Evangelho, vira tudo uma bagunça. E aí, a gente tem um problema, porque a gente começa a virar uma bola de neve. Se nós não vivemos essa verdade, os nossos filhos não vão saber qual é a verdade e quem nós devemos seguir. E se a gente for pensar assim, irmãos, a verdade é que a gente ia perder uma batalha, não é isso? Parece que é tudo perdido, mas eu não creio nisso não, eu creio diferente. Eu creio que algumas coisas, alguns paradigmas a gente precisa rediscutir, né? Revisar, realinhar o nosso coração. Eu acredito nisso. Por exemplo, um paradigma que a gente vive hoje é que tem gente que acredita que aquele texto bíblico fala assim, ó, ide e fazeis convertidos. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o quê? Ide e fazei. Quando alguém se converte, é uma festa, não é, gente? Quando alguém aceita Jesus, não é uma festa? É uma alegria, uma coisa tamanha. O problema é que a gente esquece que a pessoa que uma hora aceitou Jesus, ela precisa de cuidado, ela precisa de ajuda, ela precisa ser acompanhada, ela precisa de alguém mostrando a ela o caminho do discipulado, o que é seguir Jesus. A Bíblia diz, ide e fazei discípulos. E se a gente só fizer, irmãos, convertidos, o camarada com a sensação da conversão, e ele não for amparado pela igreja, discipulado pela igreja, sabe o que vai acontecer?
a gente vai continuar tendo na igreja um monte de gente fraca, um monte de gente opaca, um monte de crente frágil, um monte de gente que não entendeu o que é servir a Deus de verdade, que não faz a diferença no mundo. E o mundo vai ter vergonha de nós, vai rir da gente. Não dá mais para a gente chegar num restaurante, aí você encontra um irmão lá, irmão, ele está com uma bebida alcoólica lá tranquilamente, bebendo, olhando para você. Não dá mais, irmão. Ô pastor, mas ninguém vai para o inferno por causa de um copo de vinho, de cerveja, não. Irmão, deixa eu te falar, não estou falando sobre céu e inferno. Eu não estou falando que para você, talvez, pode ir ou não ir por um copo de bebida. Eu estou falando com quem pode ir ou não ir porque viu você bebendo. Parece que hoje a gente vê de forma mais comum as pessoas vivendo preocupadas com si mesmo. Si mesmos, elas não pensam no próximo, elas não olham para o próximo. E eu fico pensando, irmãos, que coisa esquisita. Parece que hoje a pessoa pensa, me deu vontade de fazer, eu vou fazer. Não dá mais para a gente chegar num futebol, ser um monte de irmão lá, e o cara está lá falando palavrão, contando piada imoral. Não dá mais, irmão. Não tem como. Minha cabeça, eu confesso que não aguenta isso mais, irmão. Você é crente. Você tem que viver à altura do que você recebeu. Você é crente em Jesus. Você foi salvo por Deus, separado do mal. Às vezes eu vou numa festa, num casamento, alguma coisa. Aí o pessoal... Uma vez eu fui numa festa de casamento, estava lá, o pessoal falou para mim assim, ô pastor, esse pessoal aqui da igreja tal, que eu era. Eu falei, que benção, sentamos na mesma mesa, conversamos. Ô irmão, depois começou a tocar uma música esquisita. Uma música assim esquisita, sabe? E a galera dançando uma música esquisita de forma esquisita. Eu falei, meu Deus. Não dá mais para a gente continuar, irmãos, brincando de céu e inferno, de brincar de ter temor de Deus, não dá. Deixa eu te falar, meu querido, você é de Deus. E as pessoas precisam olhar para você e enxergar Deus em você. As pessoas precisam olhar para você e enxergar Deus na sua vida, olhar para você e ver Deus em você. A Bíblia diz que há coisas que são lícitas, mas não convém. Não dá mais para a gente ver gente frequentando a igreja e fazendo coisa sórdida para conquistar seu objetivo. Não dá para a gente ver gente frequentando a igreja e destruindo o casamento dos outros, envolvido com adultério, envolvido com engano no trabalho, passando os outros para trás. Meu irmão, você é um crente. Vida cristã, irmã, vida cristã é devoção, vida cristã é santidade, vida cristã é uma paixão louca por Deus. Vida cristã é uma preocupação com o próximo tão grande que você não se contém. Isso é vida cristã. A gente viveu há pouco tempo uma pandemia, irmão, e você fica refletindo assim, meu Deus, as pessoas estavam morrendo por causa de falta de ar, sim ou não? Alguém que já sentiu falta de ar? Levanta a mão aqui, já sentiu falta de ar. É uma coisa terrível. Se você já sentiu, você sabe que é uma coisa terrível. Irmão, as pessoas estavam morrendo. Os caras estavam roubando
desviando o negócio do respirador, no meio da pandemia. Você fala assim, meu Deus, até para ajudar, até para ajuda chegar, as pessoas são sem escrúpulos. Elas vão perdendo o limite, a razão, elas vão tirando do que é a necessidade, é a sobrevivência. Irmão, você doar cobertor, a pessoa não tem onde morar, irmão, ela mora numa casa assim que não tem nada, você doa um cobertor, tem alguém para desviar o cobertor. Você fala assim, gente, isso é assustador. Isso é assustador. A minha cabeça, irmão, só tem um jeito de resolver isso. É o evangelho dentro das estruturas da sociedade. Por isso eu quero dizer aqui, que eu não estou falando sobre política, eu estou falando aqui para você que é jovem, que está me ouvindo, que você deve estudar, se dedicar. Combina com a tua namorada aí que você só vai ver ela um dia na semana, e você vai estudar, e você vai se tornar um promotor de justiça. Você vai se tornar um defensor público, você vai se tornar um delegado, você vai estudar e você vai ser competente. Você vai ser honesto na posição que você vai estar lá. Você vai ser fiel ao Senhor, você vai trabalhar em favor daqueles que não podem. Você vai entrar lá na estrutura da sociedade, levando o evangelho. Eu estou falando, irmão, de gente séria, que não se corrompe, não vai se corromper no meio do sistema. Eu creio que a gente precisa de uma reviravolta. A Bíblia não disse, ide fazei convertidos, mas a Bíblia disse, ide fazei discípulos. Nós precisamos discipular as pessoas para que quando elas estiverem nessas posições, elas possam, quando elas estiverem lá nas funções de poder, quando elas forem exercer essa função, elas possam ter uma voz profética. Não serem corrompidos pelo sistema. Quer ver um outro paradigma? Ide fazei discípulos de alguns gatos pingados por aí. A Bíblia diz o quê? Ide fazer discípulos de todas as nações. A abundância, irmão, sempre foi um tema bíblico. A abundância sempre foi um tema bíblico. Deus quer salvar o máximo de pessoas, amém? Deus quer salvar o máximo de pessoas, mas mesmo assim Ele lembra que a porta é estreita que leva para o céu. Nós precisamos lembrar, irmãos, que a nossa boca, nós precisamos ter um discurso que leva o máximo de gente para Jesus, para o céu, ter uma identidade em Deus. Gente que vai ter identidade em Deus de tal forma que onde ela mora, onde ela trabalha, onde ela faz academia, ela vai influenciar pessoas. Porque você tem que ser uma influência de Deus. Onde você andar? Quer ver um outro paradigma? Ide e tentar fazer discípulos. Tem gente que fala assim, ó. A minha obrigação é pregar. Se a pessoa vai querer ou não, já é problema dela. É mais ou menos isso que a gente faz, não é? A gente só esquece, irmão, que uma programação evangelística não é só você entregar um folhetinho. Uma programação evangelística não é falar assim, ô irmão, vê se você consegue lá na igreja, em domingo, tem culto 10, 18. Aí você sente assim, cumprir a minha obrigação, não, irmãos? 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 9 ao 12, a Bíblia diz que Jesus está retardando a sua volta para que muitos não venham perecer. Aproximadamente, naquele momento que isso foi escrito, sabe quantas pessoas existiam no mundo?
300 milhões. Hoje, se Jesus voltasse, são bilhões. Eu não tenho dúvida que Jesus retarda a sua vinda, porque Ele quer que nós sejamos uma igreja santa, uma igreja irrepreensível, uma igreja que vive na verdade, uma igreja justa, uma igreja comprometida com o Evangelho, para que a última colheita seja uma colheita abundante. Eu não tenho dúvida disso, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Isso precisa estar dentro do nosso coração e a gente falar, então eu vou. Então eu vou fazer discípulos. Eu vou falar da palavra. Irmãos, será que você tem vivido aí exatamente da forma que o Evangelho quer que você viva? Será que você tem vivido? Da forma que a palavra quer que você viva? E eu tenho um princípio hoje que eu quero passar para você aqui, fundamental se você quiser viver o Evangelho da forma que ele é. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, em 2 Coríntios, capítulo 5. É o Luiz, está aí? Qual é a versão que está aqui? É a King James? Coloca para mim a NVT, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Abriu aí? Vamos lá? Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Pastor, qual é a grande revelação desse texto? Bom, ele está dizendo que agora em diante, daqui para frente, e ele está falando para quem, irmão? Para os convertidos, para os crentes. Ele está dizendo que agora, a partir de agora, vocês têm o Espírito Santo sobre a vida de vocês. E se você se converteu, você não deve olhar mais para ninguém do ponto de vista humano. O texto está dizendo que a partir do momento que você tem o Espírito Santo em você, você não pode nunca mais considerar alguém pela ótica humana, pelo ponto de vista humano. A partir do momento que o Espírito Santo mora em você e você é convertido em Jesus, você tem que olhar para as pessoas de uma ótica espiritual. Efésios 1:3 vai dizer que o Senhor já colocou sobre a sua vida todas as bênçãos, toda a estrutura para que você possa viver o que Deus tem para a sua vida. Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que ainda não se concretizaram, mas que no mundo espiritual já foram definidas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se converte, você não está vivendo mais a sua vida num campo natural. Quando você se converte, irmãos, você não está mais andando no rumo da lógica. Desafiador isso, né? Significa que o que Deus preparou para você já está com você. Você só não vai viver isso se você não quiser. Você só não vai viver o plano de Deus para a sua vida se você não quiser, porque o plano de Deus não tem como dar errado para você, irmão.
Quando você se converte, você recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo, irmão, ele não é limitado. Ele é ilimitado. Ele não tem que aprender nada, porque ele já sabe de tudo. Ele mora em você. Pastor, como assim? Você está falando que eu tenho tudo? Eu fumo cigarro há 20 anos. Mas você tem toda a condição em Cristo de abandonar isso se você quiser. Pastor, eu sou viciado em pornografia, não tem jeito, eu sou viciado há anos. Em Jesus, se você entregou a sua vida a Jesus, você tem todas as ferramentas necessárias para você se libertar disso. Pastor, tem uma boca suja terrível. Você só vai continuar com a boca suja se você quiser. Em Cristo, sua boca pode ser uma boca santa. Você tem tudo dentro de você. Se você entregou sua vida para Jesus e diz assim, ó, eu rejeito isso aqui na minha vida, e a partir de hoje eu não quero mais isso, ponto final. E eu queria trazer alguns princípios aqui fundamentais que eu queria compartilhar aqui com vocês. Não considerar ninguém do ponto de vista humano significa algumas coisas. Primeiro, não devemos conhecer a nós mesmos segundo o ponto de vista humano. Sabe qual é a verdade? A verdade é que se você for uma pessoa sincera, você vai olhar para a sua vida e você vai encontrar um monte de defeitos, sim ou não? Hã? Vai ou não vai? Pastor, eu não estou achando defeito em mim não, então você está com problema, irmão. Filho, você está cheio de defeito. Cheio. Aí, se a gente é sincero, a gente olha para a nossa vida, a gente fala assim, meu Deus, tem tanta coisa para melhorar na minha vida. Eu tenho tanta coisa para melhorar no meu casamento, eu tenho tanta coisa para melhorar no meu comportamento. Aí a gente pensa assim, é tanta coisa que eu não vou conseguir não. A gente se aflige, por quê? Porque quando olhamos para quem nós somos, nós desanimamos. Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já. Falei, meu Deus, Senhor, é difícil, hein? A verdade é que você não deve enxergar a sua vida de forma a olhar a sua vida como um espelho que reflete quando você está na sua casa, que você está caminhando, mas você deve olhar para a sua vida de acordo com o que a palavra diz que você tem e o que a palavra diz que você é. Você entregou a sua vida para Jesus, você é sacerdócio real, você é nação santa, você é povo adquirido, você é a menina dos olhos de Deus, você é um escolhido, você é um chamado, você é um eleito. Meu Deus, é muito título importante para alguém como eu. É muito título importante, é muita coisa forte, mas infelizmente, muitos de nós não tomam posse disso. Muitos estão na igreja e ficam olhando para as suas falhas, para os seus pecados, para os seus defeitos, e eles vão olhando para aquilo e eles vão dialogando com os defeitos, e eles vão se enfraquecendo, porque toda vez que você olhar para você, você vai desanimar. Porque mais uma vez você é cheio de defeito. Você achou que você era perfeito, né? Não. Aí, em vez de ser de glória em glória, como lá diz lá em 2 Coríntios 3, a gente vai de fracasso em fracasso. A gente vai sendo abatido, enfraquecido, de desilusão em desilusão, de derrota em derrota. Você lembra lá em Juízes capítulo 6, de um homem chamado Gideão, você lembra dele? Gideão estava malhando o trigo lá, fazendo um trigo lá para fazer um pãozinho escondido. Os midianitas estavam invadindo Israel, tomando tudo, ele fazendo um pãozinho dele lá. Aí o anjo do Senhor aparece para ele e fala assim, Gideão, guerreiro valoroso,
Gideão fala assim: eu? Será que tem uma televisão aí medieval passando um programa falando de outra pessoa? Sou eu? Ele começa a procurar aquilo ali. Senhor, como é que o senhor vai falar de mim, guerreiro valoroso? Eu sou da família mais pobre da região aqui. Eu sou limitado, eu sou o cara menos culto. A minha família é cheia de problemas, não sei nem quem é minha mãe. Aí o anjo do Senhor fala para ele: pois é, guerreiro valoroso, você vai libertar o seu povo dessas influências aí dos midianitas e dos amalequitas. É você. Aí Gideão pensa assim: Senhor, você deve estar enganado, sou eu não, hein? Tem gente melhor aí para o Senhor usar. Como é que eu vou fazer isso? Aí o anjo do Senhor vira para Gideão e fala: vá, lidere o povo, vai na tua força. Na tua força, irmão, no hebraico significa na tua força mesmo. A tua força, vai lá. Uma força que nem ele sabia que ele tinha. Uma força que nem ele enxergava nele mesmo. Aí, debaixo da autoridade da palavra de Deus, ele começou a se tornar um líder influente ali. Aí ele fala assim: se o senhor está mandando eu vou. Aí ele começou a fazer uma campanha ali, chamar o pessoal, irmão, uma convocação. Ele convida milhares de pessoas e milhares de pessoas aparecem para lutar em favor de Israel. Eu imagino Gideão estufando o peito, falando assim: rapaz, eu sou um líder excelente mesmo, né? Eu acho que Deus escolheu certo agora. Agora, pensando bem, eu sou um líder aglutinador. Olha quanta gente eu reuni. Quanta gente está ouvindo o meu chamado. Eu sou, meu Deus, olha que coisa linda. Eu vou dar um curso de liderança para destruir os amalequitas e os midianitas. Aí Deus fala assim para ele: Gideão, você não vai poder levar esse povo todo não. Irmão, coitado de Gideão, né? Deus vai tirando gente, sobra só 300 contra milhares de soldados. Aí ele fala: Senhor, o Senhor me empolgou tanto aqui, Senhor, eu já estava pronto. Eu ia para ganhar com os milhares, eu estava pronto para vencer. Eu achei que eu tinha essa força, mas Senhor, agora eu estou com pouca gente. É como se Deus estivesse falando para ele assim: pois é, Gideão, é para você saber que na sua força eu faço algo grande. Na sua força eu faço algo sobrenatural. Na sua força eu faço algo excelente. Mas eu quero que você lembre, Gideão, que a sua força sozinha não é suficiente. Gideão, eu quero que você lembre aqui que sou eu que agiganto a sua força. Sou eu que multiplico a tua força. Mas a força que está em você não é sua. É o Espírito do Deus vivo que mora em você. E Gideão tem aquela vitória fantástica, né? Avassaladora. Irmãos, tem muita gente que não vive o que diz em 1 João 4,4. O que diz lá? Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram o maligno. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. A Bíblia está dizendo assim: filhinhos, o amor de Deus está em vocês. Diga assim: o amor de Deus está em mim. A Bíblia está dizendo: o amor de Deus está em vocês e vocês já venceram. É indicativo do que, irmão? Do presente, do futuro ou do passado, isso? Hã? Passado, irmão. Venceram. Venceram. Vocês já venceram. Já venceram, não é porque a luta aconteceu, mas é porque a determinação do Senhor já foi liberada. Vocês já venceram, vocês são mais do que vencedores. Tem um texto que eu sou apaixonado, gente. Tem um texto que está na minha galeria dos que eu mais gosto. Está lá em Romanos 8, 31 a 37. Paulo, ele fala assim:
Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Deus, perdão. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Paulo é meio ousado às vezes, né, irmão? Ele é meio ousado. Ele fala assim: quem? A morte? O frio? Quem? A nudez é ruim, hein? Quem vai nos separar do amor de Deus? Quem é que pode com a gente? Quem tentará acusação contra os escolhidos do Deus vivo? Aí no final ele diz: e nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmão, quando você se converte, a sua vida está oculta em Deus. Quando você se converte, você tem alguém que é maior do que você lutando ao seu lado. E aí você não toma posse disso e você vive botando a sua cara para a briga. E você não entendeu que maior que está em você. Você não confia que Deus pode fazer a diferença, que Deus pode agir a teu favor. Você não confia que Deus pode tratar o seu problema. É claro que você vai fazer a sua parte, é claro que você vai fazer o que está nas suas mãos. Mas você tem que confiar que o Deus Todo-Poderoso está ao seu lado. E Ele vai agir no tempo certo, do jeito certo. Irmãos, a verdade é que você nunca mais pode olhar para você com os olhos de derrota. Joel 3,10 tem uma palavra profética que diz assim, ó: diga ao fraco, eu sou forte. Não é bonito isso? Diga ao fraco, eu sou forte. Ele é fraco? Diga ao fraco. Ele é fraco? Sim ou não? Diga ao fraco, eu sou forte. Tinha uma música que dizia assim, não sei se vocês conhecem, antiga, que diz: Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Aí o início da música é dizendo: diga para os batidos, não percam a fé, poderoso é o seu Senhor quando chama o seu nome. Esqueci o resto. Ele então virá. Depois você ouve, essa música é linda. Você tem que se olhar do jeito que Deus te vê, senão você se entrega. Mas eu quero ler um texto aqui, revelador da Bíblia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí comigo, porque eu quero que você marque esse texto, por favor. Tiago 1, 23 e 24. Você que está com a Bíblia, marca esse texto aí, por favor. Você que não está com a Bíblia, domingo que vem, traga a sua Bíblia. Tiago 1, 23, 24. Marca aí na sua Bíblia esse texto. Olha o que diz: pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho. Pode passar. Vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. O que Deus está dizendo assim? Olha, aquele que ouve a palavra... Irmão, deixa eu te falar, o problema não é você ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que você escuta um monte de pregação, você bota no YouTube, aí você está um dia triste, você fala assim: pregação sobre tristeza. Como me alegrar nos momentos difíceis. Como passar pelas dificuldades.
Dando glória a Deus. O problema não é você ouvir isso, você escuta todo domingo essa palavra. O problema é se você ouve essa palavra e não a pratica. O princípio não é só ouvir, mas é praticar. Se você ouve essa palavra, mas não pratica, você é como alguém que olha no espelho, que logo vê uma imagem. Mas essa imagem que ele está vendo no espelho, quando ele sai, a imagem sai também. Some. Por isso, se você não busca Deus durante a sua semana, você se alimenta só com o que você recebe aqui, irmão, é difícil. A imagem some rapidinho. Se você sai do espelho, você não consegue ver se você está com uma marquinha no rosto, sim ou não? Você chega no espelho, o que a mulher faz no espelho? Ela tem um espelho, ela quer um espelho de corpo inteiro, não é isso? Ela se olha, ajeita o cabelo, passa um negócio na cara, concreto, reboco. Natural. Mas a pessoa vai no espelho, ela se vê, mas quando ela sai, ela consegue ver alguma coisa, irmão? Deixa eu te falar, a Bíblia nunca mandou você se olhar no espelho para você se ver naturalmente, para você ver seus defeitos, sua natureza. Por quê? Porque isso não te ajuda em nada. Você tem que olhar no espelho e falar assim, quando você olhar aquele cara ali, você fala assim, rapaz, você é um miserável aí no espelho, hein? Mas você entregou sua vida para Jesus. Aquilo que você era, você não é mais. Você já caminhou aí. Você não é tudo que você queria ser ainda, mas você está no caminho. Quando você olhar no espelho, irmão, mesmo vendo um monte de problema, um monte de defeito, você tem que olhar no espelho e falar assim, eu tenho Jesus aqui. Eu tenho Jesus em mim, Ele acredita em mim, e o poder dEle está sobre mim, é capaz de mudar a minha vida, a minha história. Eu não vou me entregar, eu não vou desistir, eu não vou resistir ao propósito de Deus para a minha vida, porque eu vou viver tudo o que Deus sonhou para mim. Você tem que parar de ficar olhando no espelho e ver defeito. Eu sou assim, eu sou assado. Eu não vou conseguir melhorar, não vou conseguir avançar. Não tem jeito para mim. Na igreja tem gente tão íntima de Deus, eu estou distante. Para mim não tem jeito. Não, irmão. Olha no espelho e fala assim, você vai conseguir sim. Você tem Jesus. É aí que o Espírito de Deus está, irmão. É aí que o Espírito de Deus está. Deixa eu te falar, você não foi colocado nesse mundo, você que se converteu, você que foi eleito por Deus, você que foi atingido por Deus, para ser uma pessoa que vive simplesmente, não. Eu vivo para comer, beber, pagar minha conta, pelo amor de Deus, Deus tem um plano muito maior para a sua vida. Agora, olha o versículo 25 aí de Tiago, do capítulo 1. Olha que coisa linda. Anota aí. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita, que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Que coisa linda, né, gente? O homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade. Porque a lei não é para te aprisionar, mas é para te libertar. O homem que vê e pratica essas palavras, ele encontra a liberdade. Por que ele diz isso? Porque quando você está no reino de Deus, você é livre.
Pastor, mas o ímpio, ele não diz isso não. Ele diz assim: rapaz, você que é crente não pode nada, hein? Você que é crente não pode fazer nada. Você que é crente é aprisionado. Você não pode beber, fumar. Não pode transar com todo mundo. Não pode fazer nada. Irmão, eu que sou prisioneiro? Calma aí. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu vou para uma festa, eu não tenho medo de lei seca não, irmão. Se o cara me parar lá e falar, pode soprar, eu dou 3 baforadas se o senhor quiser. Dou uma só não. Uma vez a lei seca me parou, eu estava doido para soprar aquilo, nunca tinha vivido a experiência. Parei. O cara falou para mim, o senhor bebeu? Eu falei, rapaz, eu sou crente, eu bebo não. Se pegar um voo daqui, quanto tempo tem voo direto daqui para o Japão? Alguém sabe isso? Existe? Não? Qual o voo mais longo assim que pode ter? Alguém sabe? Não, mas quanto tempo de voo? Quantas horas? 12? 16? 14? A senhora sabe, que a senhora é viajada, a senhora sabe. 14 assim. Irmão, eu não vou, sabe o que eu vou fazer? Vou comer, vou dormir, vou ver filme, vou comer de novo, vou dormir de novo, vou ver filme de novo. Vou levantar, vou me espreguiçar, vou dormir de novo, durmo, como 3 vezes. Agora, irmão, um cara que fica 16 horas no voo que fuma, irmão, fala aí. Ele tem que comprar uma massa de chiclete, né? Começa a ficar desesperado. Eu não posso fumar com a cara ali na privada não, para não sair fumaça. Você que está aqui hoje, que você ainda fuma, você vai tomar posse do que você já tem, porque você aceitou Jesus e você vai vencer isso, em nome de Jesus. Quem é o prisioneiro, irmão? Quem é o prisioneiro? O cara que vive segundo os padrões desse mundo, que o celular dele tem 1000 senhas, ninguém pode ver nada. Se a mulher dele fala assim, pô, deixa eu ligar aqui rapidinho, o cara, ele entra em desespero com a mulher, tchau, bum. Espera aí rapidinho, deixa eu apagar tal coisa. O que é prisioneiro, irmão? Se você atentar para essa lei e praticar, irmão, você será feliz em tudo que você fizer. Aí a pessoa vive fora disso aqui, mas ela é presa. Enquanto ela acha que você é preso. É complicado. Eu quero dizer para você isso, porque você que está aqui, você que é jovem aqui na igreja, um adolescente, e está invejando o modo de viver de alguém que está lá no mundo, deixa eu te falar, você está sendo bobo. Bobo. Porque eles estão doidos para ter o que você tem, e eles não têm. Eles estão querendo ter uma coisa que você tem de sobra quando você tem Jesus, se chama paz, irmãos. Mas o homem que observar atentamente a lei perfeita, que traz liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você precisa entender que a glória de Deus já está sobre você. Agora você precisa praticar, tomar posse, viver isso. Pastor, esse pecado eu não venço. Pastor, essa atitude eu não mudo. Pastor, eu sou grosso assim. Pastor, eu não aguento com mulher, eu não aguento com bebida. Isso para mim é meu fraco, eu não aguento com droga. Eu sou fracassado. Pastor, para mim é difícil. Tudo que eu boto a mão não prospera. Para de olhar no espelho segundo a ótica
humana. A Bíblia diz: vocês se converteram, não se olhem mais pelos olhos humanos, olhem para o que vocês já têm, Jesus, e Ele pode mudar tudo. Ele pode mudar tudo. Segundo lugar, não olhe para a gente pela vista humana. Não olhar para a gente pela vista humana significa que não devemos conhecer nossos irmãos em Cristo, segundo o ponto de vista humano. Irmãos, tem gente que até nos mais santos eles enxergam pecadores. Mas a Bíblia nos ensina a nos pecadores encontrar os santos. Nós olhamos para as pessoas e às vezes a gente está na igreja e às vezes a gente distrata o outro. É assim ou não é? Aqui não, só na igreja dos outros, né? Aqui não acontece. Cometeu um erro com você, você despreza, você joga de lado. Uma pessoa não cumpriu a obrigação com você, marcou na escala da recepção, na escala do kid, na escala e não veio. Rapaz, a pessoa só falta apanhar. Eu não estou falando que você tem que fazer isso não, tá? Você tem que ter compromisso com o que você assume. O que eu estou dizendo é sobre a forma da gente tratar. Aí você vai lá, você é duro com a pessoa, você arrebenta a pessoa. Meus irmãos, a gente não pode fazer isso, sabe por quê? Porque dentro de cada pessoa, errando ou não, tem um potencial incrível dado pelo Espírito Santo. Ele só não conseguiu tomar posse disso ainda, por isso que ele está botando o nome aí atrás, não vem, não avisa. Dá vontade de matar mesmo, eu entendo. Mas respeita seu irmão, tenha paciência com ele. Nós temos que exortar as pessoas e no final, nessa exortação, ter um ar de esperança no coração, ter um ar de que ela pode alcançar grandes processos na vida dela. A gente não pode exortar alguém e falar assim: isso é uma vergonha, hein, rapaz? Para você não tem jeito não, hein? A gente não pode exortar alguém assim. Isso é uma vergonha. Você quer exortar o seu filho assim, você quer que ele se supere? Você quer dizer para o seu filho: oh, você só faz vergonha aqui para a família, você só me dá tristeza. Você quer que seu filho melhore ouvindo isso? Não é por aí, gente. Nós temos que olhar os filhos de Deus ao nosso redor e motivá-los a ter uma nova vida em Cristo. Irmão, você está falhando nisso aqui? Deixa eu te falar. Eu sei que você está falhando, aconteceu alguma coisa. Eu sei que você está falhando nisso aqui, mas deixa eu te falar uma coisa: você é especial para Deus. Eu vejo uma obra de Deus na sua vida tremenda. Eu vejo Deus fazendo coisas na sua vida extraordinárias. Você sendo um instrumento de Deus para a salvação de muita gente. Você tem que ser boca de Deus, de esperança para as pessoas. Hoje você fracassou, mas nós vamos orar e Deus vai te perdoar. Hoje você fez uma coisa feia, vamos pedir a Deus força para você não cair mais nisso. Todo mundo aqui precisa de um ambiente de fé, de motivação, irmão. Todo mundo. Uma vez eu ouvi uma história que um rapaz vivia numa comunidade de fé que era muito rigorosa, muito durona. E aí, o rapaz estava lá num campo de futebol, de bermuda, vendo o jogo, passou um irmão da igreja, olhou o irmão daquele jeito, foi lá no pastor, denunciou o garoto. O irmão está de bermuda no futebol. Botaram o rapaz afastado, de banco, né? Foi colocado em disciplina. O rapaz se revoltou, ficou 25 anos longe da presença de Deus. Depois ele voltou para Jesus. Quantas dores desnecessárias, né? Por não entender que você
pode ser instrumento de salvação para os outros, de restauração para os outros. Você pode conversar, você pode falar, irmão, isso aqui não foi legal. Eu converso assim, eu chamo. Irmão, isso aqui não foi legal, isso aqui a gente precisa conversar. Você tem que, como é que eu posso te ajudar? Eu estou contigo. Agora, é claro que se a pessoa ela chega na igreja, ela é nova convertida, ela é um bebê espiritual, você precisa ajudar ela. Tem que ter paciência, tem que dar comida na boca. Papinha, né? Aquelas que vendem na lata, aquele negócio horrível. Como é que o bebê come aquilo, meu Deus? Não é assim que a águia faz com os filhotes? Ela vem, traz a comida, bota na boquinha do filhote. O filhote fala, ô mamãe, coisa boa. Minha mãe está trazendo a comida para mim, bota lá no bico do filhote. Ele come, ele se delicia. Um dia a mamãe águia olha para o filho e empurra ele do ninho. A águia começa a cair ali, filhotinho, fala, minha mãe está doida. A mãe vem, pega o filhotinho e leva ele de volta para o ninho. Aí pensa, acho que minha mãe foi um surto, né? Que susto, mãe. Acho que minha mãe está endemoniada. Depois ela vai e joga o filhotinho de novo. Por quê? Porque ela está ensinando o seu filhote a voar. Às vezes você é um estraga-filho, você não ensina teu filho a voar. Você não ensina teu filho o valor das coisas. Tudo que ele pede você dá, você não ensina, você não conversa. Nós temos que ensinar as novas gerações a voar, a procurar as minhoquinhas deles, a procurar a caça deles que eles vão comer. Essa mãe está ensinando, irmão. Quando uma pessoa chega na igreja, você tem que ter paciência. Você tem que dar apoio, sustentação, ensinar a palavra. Porque não é simples assim não, irmão. Se você é crente desde que você nasceu, você não sabe o desafio que é para alguém que está chegando na igreja hoje, tá? Você não sabe o desafio que é. Tem história que você olha e você fala assim, meu Deus do céu, eu não posso olhar com a ótica humana. Eu não posso olhar do ponto de vista humano. Queria dar um exemplo aqui disso. Todo mundo aqui conhece o João que está ali? Levanta a mão, João. Você. Não conhece o João? Quem não conhece, esse é o João. Para quem conhece, esse é o João também. Quando eu cheguei aqui na igreja, no Point, né, o João já estava lá tocando. Um dia, a primeira coisa que a gente fez aqui na igreja, eu fui convidado, que já estava marcado, foi um churrasco lá na casa do João, de homens, né? Aí a gente brinca até hoje, eu, ele, Silva, que era 2 horas. E eu sou chato com horário. Eu cheguei na porta deles assim, 1h50. Fiquei lá no meu carro esperando. 51, 52, 53, 54. Quando deu lá 59, eu fui lá na portaria, toquei. Coitados, eles pensando assim, meu Deus, a gente marca 2 horas para chegar 4, né? Eu cheguei lá, a gente ficou conversando, o João me contou os desafios que eles tinham passado com a saúde da Silva. O João sempre foi músico, né, João? Né? E nas horas vagas coloca todo, persiano, essas coisas. Aí, o João começou, já liderava uma célula, começou a ter essa paixão por Jesus, tão grande que fluía com as pessoas ali da célula dele, começou a multiplicar, crescer, avançar. E hoje o João é supervisor de 27 células aqui na igreja. Daqui a pouco ele vai ser um pastor aqui na igreja.
E vocês sabem que a Silvia, que é a esposa do João, está no hospital ainda. A gente está nessa luta aí. Eu falo para ela: Silvia, vão embora logo. E nem nesses momentos o João deixou de ser responsável com as coisas que ele tem aqui na igreja. Eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida dele. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar pela ótica, pelo ponto de vista humano, você não entende nada disso. O que eu estou dizendo é que quem vai construir a sua história é Deus, irmão. Em terceiro lugar, não olhar pelos olhos humanos significa que não devemos conhecer as pessoas que ainda não se converteram segundo o ponto de vista humano. O que significa? Que não devemos conhecer as pessoas que ainda não se converteram do ponto de vista humano. Você não pode olhar para o cara que não conhece Jesus ainda de um ponto de vista humano, depois que você tem Jesus no coração. Pastor, você pegou pesado, hein? Abre aí comigo, 2 Coríntios capítulo 5, 19. 2 Coríntios 5, 19. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Qual palavra que Ele botou na nossa boca? De quê? Reconciliação. Continua. Passa o próximo para mim, por favor. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, irmão. Cristo reconciliou só a igreja? O mundo? Só os crentes aqui? Não. A reconciliação que Cristo fez foi para o mundo, gente. Se a obra que Cristo fez de reconciliação foi com o mundo todo, essa palavra tem que estar na nossa boca, de reconciliar o mundo com o Senhor. O que significa, pastor? Que o cara que é adúltero parou de adulterar. Que o cara que matou, que o cara que era mentiroso, que o cara que era errado, o cara que era sujo, a menina que passava na mão de todo mundo, o cara que era um beberrão, não importa. Jesus já fez a obra de reconciliação. Só falta ele pegar, tomar posse disso. Essa obra já foi feita, irmão. Deixa eu te falar, Jesus não tem favorito, não. A obra de reconciliação que Ele fez comigo, com você, Ele fez com quem está lá fora também. Só falta a pessoa tomar posse disso, viver isso na vida dela. Por isso, quando eu olho para alguém que está lá fora, eu falo assim: rapaz, isso é um caso perdido, não tem jeito não. Isso aí é um zero à esquerda. É o resto do mundo. Quando eu olho para alguém e falo assim: isso aí não tem jeito, eu não posso dizer isso, porque, irmãos, Deus estava reconciliando em Cristo consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O mundo já foi reconciliado com Deus. Deus já deu a salvação a todo mundo. Só tem um pecado que não tem perdão. Você sabe qual é? A blasfêmia contra o Espírito Santo. O que é isso? É você falar uma besteira contra Deus? Não, irmão. Blasfemar contra o Espírito Santo não é isso. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a tamanha obra da reconciliação.
Quando você rejeita essa obra da reconciliação, quando você rejeita o amor abundante de um Deus que morre numa cruz por você, e a gente diz, eu não quero, isso não tem perdão. Você está rejeitando. Às vezes a gente tem um olhar altivo. Você acha que porque você é crente, você é melhor do que quem está lá fora. Isso não é não, irmão. O mesmo amor que você recebeu, ele recebeu também. Talvez a única diferença é que você entendeu isso e está vivendo isso. Nós precisamos dar esperança às pessoas e não acusar as pessoas. Não é você virar para a pessoa e falar assim, ó, quando tu estiver queimando no mármore do inferno, não se esquece que eu te avisei, hein? Não é por aí. Um dia tem uma história que uma mulher falou com o pastor David Chu e falou para ele assim, pastor, minha filha, pastor, está se prostituindo. Minha filha se perdeu, está com um monte de rapaz, indo para motel, fazendo um monte de coisa de errado. Eu estou orando para Deus tirar ela dessa prostituição, pastor, mas Deus não libertou ela ainda. Aí o pastor virou para ela e falou assim, você está orando errado. Ela falou, como assim, pastor? Eu estou orando para minha filha parar de ser uma prostituta. Ele falou assim, pois é, você está olhando para sua filha como uma prostituta. Como é que você vai orar com fé se a forma que você enxerga ela é como uma prostituta? Ore olhando para sua filha, vendo ela como uma serva. Ore olhando para ela e dizendo para Deus, Deus, eu acredito no seu amor derramado sobre a vida da minha filha. Deus, eu acredito no teu amor que transforma de dentro para fora. Deus, eu acredito que os teus planos não podem ser frustrados e ninguém pode atrapalhar o que o Senhor planejou para a vida dela. Ora, declarando que a alegria chegou na sua casa e que chegará um dia que esse hábito da vida dela não vai fazer mais parte da vida dela. Ora, declarando que ela vai cantar louvores, testemunhar do que Deus fez. Papai e mamãe está aqui, ó. Quero falar uma coisa para você. Seu filho chegou para você, sua filha falou assim, pai, mãe, eu sou homossexual. Aí você fala assim, eu vou te botar para fora de casa. Pastor, eu vou botar para fora de casa que eu não aceito. Não faz isso não. Está ouvindo aqui? Não faz isso não. Você pode ter uma conversa sincera com seu filho, com a sua filha e dizer, olha meu filho, eu não estou em concordância com o que você está fazendo. Eu não estou em alinhamento com você. Mas eu quero te dizer uma coisa, eu nunca vou deixar de ser seu pai, nunca vou deixar de ser sua mãe. E não importa o que você viva lá fora, você sempre vai ter um lugar para voltar, a sua casa. O seu pai e a sua mãe amam você. E todos os dias da nossa vida a gente vai estar em oração por você. Porque independente do que você escolheu viver, ou do que você está vivendo, você tem um pai e uma mãe que te amam. É o teu amor que vai salvar o teu filho, é o teu amor que vai salvar a tua casa. Você já não percebeu que não está dando certo você ficar batendo boca com o teu marido? Você não percebeu que não está dando certo você ficar batendo boca com a tua esposa? Tu ficar batendo boca com teus filhos, ficar batendo boca com os vizinhos, não está dando certo. Se a tua palavra não foi capaz de mudar, o teu amor é. O seu amor é, porque Deus é amor. Deus é amor e o Espírito do Senhor está sobre você, então você é cheio de amor. Muda a tua palavra, muda a tua boca, muda o teu jeito, muda o teu olhar. Pastor, eu não estou falando nada, mas o teu olhar já é um olhar de trazer repugnância para o outro. O teu olhar já é de desprezo, muda isso. Tem um semblante alegre, acolhedor. Fala que na tua casa não é um ambiente de briga. A tua casa não é um ambiente de
discórdia, a tua casa é o ambiente do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem aqui dizendo que em 2 Coríntios 5,16 diz: a partir de agora que vocês têm Jesus, nunca mais olhem para as pessoas pelos olhos humanos, nem você mesmo, nem seus irmãos em Cristo, porque ainda que eles falhem, eles têm um potencial enorme, nem para aqueles que ainda não encontraram Jesus como Salvador, porque Deus colocou na tua boca uma palavra de reconciliação. Eu quero perguntar para você que está aqui hoje, nessa manhã, alguém foi tocado por essa palavra aqui e entendeu que precisa se entregar para Jesus nessa manhã? Alguém entendeu que precisa viver para esse Jesus com todo o seu coração, entregando sua vida a Ele, porque Ele já te reconciliou? Você precisa tomar posse disso. Como é que eu tomo posse disso? Eu quero ser mais íntimo de Deus. Pastor, eu até ouço falar de Jesus, eu até oro antes de dormir, mas eu ainda acho que eu preciso firmar um compromisso com Ele. Se você entendeu, irmão, que tudo nesse mundo é ilusão e passa, tudo nesse mundo é passageiro, eu queria orar com você agora. Se você entendeu que você precisa de Jesus como o Senhor da tua história, você pode fechar seus olhos agora? Feche seus olhos aí. Curva a sua cabeça. Eu quero orar com você. Pedir ao Senhor nesse momento que você faça essa oração comigo, declarando que Jesus é o Senhor da sua vida. Repete comigo aí, no seu coração. Ninguém precisa te ouvir agora não, você e Ele. Deixa Ele ouvir você. Repete assim comigo, aí no seu lugar. Senhor Jesus, nessa manhã, eu te entrego a minha vida. Eu entendi e declaro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Eu entendi também que eu não posso me olhar com os olhos naturais, mas a partir de hoje eu quero enxergar com os olhos espirituais, e eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor tem uma obra grande na minha vida. Por isso fica à vontade, porque a partir de hoje eu sou completamente seu. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém.